Olá, eu sou Fran Bonassi e esse é o Ideias que Mudam. Ideias que mudam o quê? Mudam a sociedade, mudam a visão das pessoas sobre o mundo e hoje a nossa convidada é a Renata Parisotto. A Renata é formada em psicologia e ela está fazendo também agora uma formação em atendimento às mulheres. Seja bem-vinda, Rê. Oi, Fran, obrigada. Prazer estar aqui contigo, podendo conversar sobre assuntos tão importantes. Então, hoje nós vamos falar, o nosso programa é Ideias que Mudam a Forma de Pensar sobre a Saúde Mental Materna. A gente está no mês de maio, que é um mês, então, o Maio Furta Cor, né, que é sobre saúde mental materna, e a gente acha muito importante também debater sobre isso, e então com uma psicóloga, né, com alguém que tem formação sobre e que vai conseguir nos dar todo o suporte que a gente precisa aqui no programa para falar sobre isso. A minha primeira pergunta, na verdade, eu queria conversar um pouco contigo sobre os dados do PNAD, né? Que na última amostra do IBGE ali, eles apresentaram que de 10,6 horas que as mulheres tinham do seu tempo, né? Desempenhando afazeres domésticos, afazeres de cuidados, a gente conseguiu de 2019 para 2022, então, diminuir para 9,6, que é 1 hora a menos, né? Que é praticamente nada isso. Dito isso, eu queria ver na tua opinião, assim, como preservar a saúde mental materna? Como tu acha que as pessoas podem auxiliar a rede de apoio para a mulher conseguir desempenhar tantos papéis que ela tem na sociedade, né? Não só a questão social, mas a questão materna, a questão profissional, todos esses papéis que a mulher envolve, qual que é a importância da rede de apoio e como que as pessoas podem auxiliar nisso? Bom, vamos lá, né? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa deixar claro é que não existem soluções simples para problemas complexos, né? Essa frase acho que já virou moda, né, em várias rodas de conversa, mas para esse assunto ela também cabe, né? Por quê? Porque as mães, né, as mulheres e principalmente as mulheres mães, elas não enfrentam apenas um aspecto, um desafio, né? Elas enfrentam vários, então a maternidade, ela tem várias camadas. Né? Então, são vários desafios, né? Ou seja, se eu te disser assim, basta procurar terapia, né? Procura ajuda psicológica, ou pense de tal maneira, faça tal coisa, isso é apenas uma ferramenta dentro de tudo que tem que existir para que a maternidade ela seja viável desse ponto de vista da saúde mental, né? Como tu disse, né? A questão da rede de apoio, né? De empresas que possam oferecer uma condição melhor para que a mulher consiga também cuidar desse filho, né? E outra coisa que eu acho muito interessante é que, assim, talvez a mãe precisa dar conta de tudo isso, né? Talvez esteja ali um grande questionamento, né? Eu acho que não precisa, o que precisa são as outras coisas mudarem, né? São outras coisas que precisam abastecer essa mulher, dar apoio para essa mulher, para que ela consiga cuidar do seu filho, né? Assim como o pai, né? Assim como o parceiro que também deve cuidar. Eu acho que a sociedade vem mudando, a gente vem vendo que os pais também, né? Muitos pais hoje em dia não atuam da mesma forma que os pais antigamente atuavam. Então, assim, eu acho que muitos parceiros, e não são todos, porque a gente sabe que na grande maioria ainda todos esses trabalhos, né, de cuidado recaem sobre os ombros da mulher que faz a terceira jornada, além de trabalhar fora, de ter todos os seus compromissos. Mas, assim, eu acho que isso vem quebrando alguns paradigmas já. Claro, não é a realidade de todas as mulheres. A gente sabe que muitas mulheres enfrentam isso sozinho, mesmo tendo parceiros. Muitas mulheres são mães solos também. E esse também é uma pergunta que eu vou te fazer depois, falar sobre isso também. Porque eu acho que a gente precisa, e quando a gente fala sobre isso, a gente precisa fazer um recorte que nas mulheres negras é muito maior, né? Esse abandono paterno, né? E esse ter que suportar e carregar tudo nos ombros. Então, essa dificuldade, eu acho, e quanto a sociedade coloca isso em cima da mulher, porque é uma questão cultural, é uma questão patriarcal, né, que vem desde os primórdios que o homem saía para caçar e a mulher ficava em casa cuidando dos afazeres domésticos e dos filhos, né. Então, além dela continuar fazendo aquilo que ela fazia, ela foi para o mercado de trabalho, ela foi para uma universidade, agora ela dirige, ela faz todas as outras questões, né, que também os homens fazem, mas continua sobrecarregada e fazendo muito mais, né?
Exato, e além dessa sobrecarga, a gente tem que pensar em outras coisas que as mães enfrentam também, né? E depois a gente pode falar das mães solo, né? Mas das mães em um geral, né? A gente tem que entender que além do recorte das mães negras, por exemplo, o recorte das mães que têm uma situação financeira, né? Que não é tão boa, então o medo do desemprego, o próprio desemprego, a questão das dívidas, né? E a questão também de depender muitas vezes de terceiros para poder sobreviver, né? Então, isso também faz parte de uma saúde mental, né? Que faça com que ela consiga viver minimamente bem, né? Além disso, a questão do trabalho dela, né? A mulher, a gente sabe que tem uma invisibilidade maior dentro do mercado de trabalho. Às vezes, não é tão bem remunerada quanto um homem, né? E isso, acho que a gente já tem milhares de pesquisas, né? Que mostram quanto o salário tem diferença, né? E tem também o estigma, né? A gente sabe que isso é muito velado, mas que mulheres que estão pensando em ter filhos, muitas vezes elas são dispensadas, né? Na hora de buscar um emprego, né? E em vista disso são contratadas ou mulheres que não têm o planejamento para ter filhos, né? Ou homens, né? Então, por quê? Porque o filho é sempre da mãe, né? Então, quando eu contrato um homem, é a garantia de que esse filho vai ficar com a mãe, né? Então, eu não preciso me preocupar, né? Então, isso é muito injusto, né? E isso sobrecarrega também a saúde mental da mulher. Outra coisa, as relações, né, Fran? Muitas vezes as mulheres as mães principalmente, acabam se isolando, né? Então, a questão do isolamento social, a questão de amizades que não funcionam como rede de apoio também, né? Às vezes, apesar dessa realidade estar mudando um pouco na questão dos pais, né? Mas de não ter um parceiro que faça esse papel de parceiro, né? Então, tudo isso é saúde mental. Agora nós vamos para o quadro Francamente. Então, Rê, a gente sabe, né, que no Brasil, 11 milhões de mulheres são mães solo. E dessas 11 milhões, 72%, então, elas não possuem rede de apoio, né, para estar cuidando dos seus filhos, para ter com quem contar, para muitas vezes poder tomar um banho com tranquilidade, para muitas vezes, eu me atrasei no trabalho, alguém para pegar na escola. São N fatores que uma rede de apoio, né, consegue fazer com que dê suporte para uma mulher em relação a criar filhos. E qual é o papel que tu acha, assim, da sociedade como responsável também por essa criança? Porque quando a gente fala em responsabilidade, a gente tem que lembrar que tem coisas que também são responsabilidade do Estado, como a questão da saúde, de ter vaga no atendimento da saúde para a criança, para a mãe, a questão também de vaga na escola, e entre outras coisas que dependem também vamos dizer assim, dos governos, né? E do Estado ali para dar esse suporte. Na tua opinião, assim, qual que é a importância disso e como a sociedade pode se organizar para trabalhar em relação a isso? A gente precisa pensar, né, Fran, em políticas públicas e programas de apoio, por exemplo, licença maternidade estendida, a licença paternidade, né, que vem entrando em pauta ultimamente também, a questão dos acessos a serviços de saúde, né, que precisam ser garantidos também para essas mulheres, né, e isso a gente está falando, como a gente está falando de Brasil, né, os recortes são muitos, né, mas até pelo que a gente vê na nossa própria realidade, assim, da nossa região, existem muitas diferenças, né, tem pessoas que têm o básico e muito mais, mas tem pessoas ainda que não conseguem o acesso a uma coisa que seria básica, né, que é direito básico do ser humano, né, acesso e recursos a suporte jurídico. Eu estava lendo uma matéria sobre isso, e também, né, tem mães que hoje elas estão em processos judiciais, né, a busca pela guarda, enfim, pela custódia do filho, e muitas vezes elas não conseguem nem acessar um advogado que possa, né, fazer esse serviço. Então, por que não ter iniciativas que possam dar esse atendimento gratuito, né? Algumas universidades eu sei que tem aqui na nossa região, mas isso seria também uma das ideias que a gente pode pensar, né? Enfim, então a nossa sociedade precisa pensar sobre isso, né? Porque eu acho que é um assunto às vezes velado, né? Que todo mundo faz que não vê. Mas a gente sabe que esse número é muito alarmante, né? Então, são mais de 70% dessas mães que não têm uma rede de apoio, né? E sequer com uma rede de apoio, com certeza, talvez não estejam conseguindo contar com esses outros serviços, né? E quando tu falou ali também da questão das empresas, eu acho que é importante a gente
falar também sobre a questão das mães atípicas, né? Porque eu acho que tem que existir também esse olhar um pouco mais acolhedor com as mães que têm filhos neurodivergentes, né? Que elas possam, então, fazer um turno de forma a adequar a sua rotina, a rotina de terapias dessa criança ou adolescente, enfim, adulto, que a gente sabe que muitas vezes tu vai até a vida adulta também com acompanhamentos, né? Então, eu acho que essa carga, essa questão, quando a gente fala de saúde mental, também é isso, essa carga mental, sabe? Que a mãe, independente se ela tem um parceiro, ou se ela é mãe solo, ou se ela é mãe atípica, enfim, diferentes tipos de mães, mas o quanto ela carrega, sabe? Cada uma do seu jeito, de forma diferente, muitas vezes uma levando fardos mais pesados do que outras, né? Com certeza a gente sabe disso. Algumas com mais privilégios do que outras para conseguir cumprir esse papel da maternidade. Mas a gente vê que o quanto é difícil, assim, a sociedade olhar para uma mãe de uma forma acolhedora, né? E de realmente querer ajudar, né? Realmente querer fazer a sua parte como sociedade mesmo. Porque quando a gente tem um filho, a gente insere esse filho na sociedade, eu acho que a gente precisa, né, as pessoas também precisam, ninguém tá dizendo assim, cuida do meu filho pra mim, né, não é sobre isso, não é sobre, bate na minha porta e me pede se eu preciso que tu cuide do meu filho, não. É sobre a forma, o olhar e também os julgamentos, muitas vezes, né? Sim, agora eu acabei lembrando também de uma iniciativa que tem em capitais, em cidades maiores, que é, por exemplo, restaurantes, lojas, espaços conseguirem acolher as crianças, principalmente neurodivergentes, né? Ter espaços em que essas crianças também possam ficar seguras, né? Que a mãe possa, por exemplo, conseguir jantar, conseguir ter uma reunião de trabalho e sabendo que seu filho está ali protegido, né? Está seguro. Então, quantas vezes... eu acho que todas as mães, né, independente da sua condição, mas quantas perderam oportunidades porque a criança também não é inserida no espaço, né? Então, eu acho que essa também é uma discussão bem importante. Eu acho que o nosso papel é esse, assim, também de poder levar esse assunto e não deixar que as coisas fiquem esquecidas, né, veladas nesse sentido. Agora vamos para o quadro Que Bom Seria. Na minha opinião, assim, a responsabilidade de cuidado, de planejamento, sobre tudo que envolve uma rotina, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas é só levar para a escola, tá? Mas quem que arrumou a mochila, quem que planejou, quem que sabe que no dia seguinte tem que enviar um presente porque uma colega vai ter um aniversário, então quem comprou esse presente? É toda uma organização, né? Que sobrecarrega também a mente da mãe, e aqui eu dei um exemplo muito comum, mas a questão também de uma rotina de cuidados médicos, de marcar consulta, de levar no médico, de comprar remédio, N situações, né? Que isso acaba ficando sob responsabilidade da mãe, né? E isso eu acho também que juntando com todas as outras coisas que as mulheres acabam fazendo, né? E sobre os papéis que a gente falou antes, isso acaba sobrecarregando e muitas vezes adoecendo. Muitas vezes tu não consegue ter um momento de qualidade com teus filhos, porque tu tá sobrecarregada, tu tá exausta, eles querem, ou se eles estão um pouco mais chatinhos, né? Querem brincar, tu também tá esgotada. É claro que muitas vezes tu vai acabar gritando, eu acho que colocando de uma forma que não deve ser naquele momento, mas ao mesmo tempo, depois que tu faz isso, tu se sente culpada. E aqui também eu falo isso de uma forma, porque é como eu me sinto quando eu tô sobrecarregada e que acontece isso comigo. Então, assim, pra mim, que bom seria se a gente pudesse também falar que isso é normal e que a gente fica sobrecarregada. E que muitas vezes esse cansaço mental dói na gente também como mãe, entendeu? Que bom seria se a gente pudesse não ter julgamento das pessoas em relação às nossas maternidades, sabe? E eu queria ouvir de ti, assim, como psicóloga também, que trabalha com mães, que escuta, que acolhe, né? Que ajuda mães, qual que é o teu que bom seria, assim, qual que é a tua ideia de mundo ideal? E quando a gente fala de mundo ideal, o mundo que a gente vive, né, não coisas absurdas, assim, em relação à maternidade, em relação à mãe, assim.
Eu acho que um mundo possível, né? Acho que a gente pode falar nisso, assim. Eu acho que um mundo possível nesse sentido, porque a gente sabe que responsabilidade demais adoece, né? Então, sobrecarga adoece e muito, né? Se fala muito hoje no o burnout, né? Se fala no trabalho, mas hoje já se fala em burnout de pais e mães, né? Então, sim, é muita sobrecarga, são muitas coisas. Eu sempre gosto de explicar que parece que a gente é um HD externo, né? Porque tu tem que plugar na cabeça dos outros, né? A gente tem que fazer um papel que é além do nosso, né? A gente é um HD, porque a gente tem que explicar como é que faz o lanche, tem que explicar como é que põe uma roupa na máquina, e isso tudo as pessoas não entendem, mas isso gera sobrecarga, né? Porque tu não tem que só fazer, tu tem que explicar como se faz, a depender da pessoa que está contigo do teu lado, ou até da rede de apoio, né? Então, a hora de separar o lanche, se teu filho tem alguma alergia, né? Alguma coisa assim, isso realmente sobrecarrega. Eu acho importante a gente falar para todas as mães, assim, na verdade, que o primeiro julgamento não deve existir da parte de cada uma de vocês. Não se julguem por isso, né? Então, a sobrecarga, ela é natural e ela não existe, não tem como não ter sobrecarga no cenário que se vive, né? Então, nesse sentido, eu gosto sempre de falar para as minhas pacientes assim, o que tu falaria para tua amiga, né? Nessa mesma situação que tu tá passando, né? E por que tu não fala para ti isso, né? Então, falta muita compaixão com a gente mesmo, né? Então, compaixão não é pena. Compaixão é a gente dar pra gente mesmo que a gente daria para um grande amigo nosso, né? Então, eu acho que primeiro a gente precisa se acolher, né? Essas mães precisam se acolher, precisam entender que a maternidade é um processo que envolve, inclusive, muitas partes boas, mas muitas partes ruins, né? Então, talvez a gestação não tenha sido boa. Talvez tu não esteja com vontade naquele dia e com toda a disponibilidade de cuidar do teu filho, porque tu teve um dia extremamente cansativo, né? A amamentação também, que normalmente é muito romantizada, mas pode vir com muitos problemas, com muitas dificuldades, né? Então, acho que a primeira coisa é que as mães tenham compaixão por si, assim, também, nesse momento, né? E sim, que mundo ideal, né? Que mundo bom seria se as pessoas não tivessem esse julgamento, né? Então, é por isso que a gente fala, né? Se tu quer falar de como tá a vida da outra mãe, calça os chinelos dela, né? Pra saber como é que é essa vida, né? Então, acho que a gente não pode julgar, né? A gente tem que acolher. Acolher, com certeza, gera muito mais resultados nesse sentido. Rê, muito obrigada pela tua participação, pela tua sensibilidade. Eu acho que também, quando eu pensei em ti para vir falar sobre isso, é por esse teu olhar sensível, sabe? Não só podendo usar e sabendo usar as palavras certas, mas também por se colocar no lugar do outro. Tu é uma pessoa super empática, eu te admiro muito e muito obrigada por ter participado. Obrigada, muito obrigada. Eu agradeço também pela oportunidade. E eu acho que assim, né, que no final das contas, o que a gente deixa para essas mães é que elas possam ser acolhidas também, né? Então, vocês acolhem tanto, né? Então, também se deixar ser cuidada um pouquinho, assim, eu acho que vale a pena. E se vocês perceberem que essa sobrecarga em intensidade e frequência tá demais, que não se tá dando conta, então buscar ajuda profissional, assim, né? Se não consegue de forma particular, mas tentar através do convênio, né? O acesso às unidades básicas de saúde, mas não ir sozinha nessa caminhada, assim, tem apoio do outro lado. Muito bem, tu gostaria de deixar mais algum recado, falar mais alguma coisa, alguma ideia que tu queira propor? Fica à vontade. Uma coisa que eu lembrei que eu acho importante, que é a gente falar que a maternidade tem vários lutos, né? E eu acho que esse é um motivo de muita culpa, às vezes, para as mães, né? Por exemplo, mães que não se imaginavam mães, de repente engravidavam, tiveram esse filho, mas ainda não se veem como mães, né? Então, de novo, seja gentil consigo mesmo, sabe? É uma fase, é algo que pode passar, tu pode se entender com isso, não te preocupa com isso, né? O luto pelo filho idealizado, né? Muitas vezes a mãe imagina que vem um filho de uma maneira, o filho é de outra, né? Tanto em termos de, sei lá, comportamento, né? Mas às vezes tem o luto até por não ser fisicamente como ela imagina, né? Isso é normal, né? Naturalizem isso, né? Tem uma ambiguidade aí quando o filho cresce, né, também de ter essa separação do filho, querer ele todinho para si, né? Então, acho que o final, assim, o recado que eu deixo é esse, assim, né? Sejam amorosas como vocês são com seus filhos, sejam consigo mesmas. Muito obrigada.